Uma boa noite a todos. Gratidão pelo convite. Eis aqui mais um aflito acolhido por esta casa. Gratidão ao cantor pela sua música tão bem feita e tão acolhedora. E não poderíamos conversar sobre outra coisa, sobre outro capítulo do Evangelho, que não bem-aventurados os aflitos, né? Em homenagem a essa casa bendita. E vamos falar de um tema mais específico, que é a justiça das aflições. Mas, antes de entrar no Evangelho propriamente dito, vamos pegar um gancho, um auxílio com essa obra. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografada por Chico, o espírito Humberto de Campos. Não vou contar a obra para vocês, para quem já leu, só relembrar uns pontos, para quem não leu, só vou falar uns pontos muito pequenos, perto da grandiosidade dessa obra. E quem ainda não teve a oportunidade de ler, é imperdível, tá? Bom, esse livro, ele fala do Brasil sob o ponto de vista espiritual, sobre a formação da pátria do Evangelho. Porque o Brasil, ele já foi estudado por muitos, né, do ponto de vista físico. Suas riquezas, suas florestas, seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, enfim, é um território de muitas riquezas. Mas Humberto de Campos vem falar sobre ele sobre um outro prisma, sobre o prisma espiritual. E Humberto de Campos, ele não era historiador. A espiritualidade não escolheu um historiador para falar sobre a história do Brasil. Escolheu um literato, um poeta, alguém que tinha emoções nas palavras. Então esse livro, ele tem emoções nas palavras. Não é apenas um relato histórico. Então não foi ao acaso que escolheram Humberto para ditar ao Chico esse livro. Ele ocupou a cadeira na Academia Brasileira de Letras, conhecido como repórter do além, o irmão X. E ele já trabalhou com o Chico quando encarnado, e eu acho que nem espírita ele era. Porque quando Chico psicografou sua primeira obra, Parnaso Além Túmulo, onde continham contos de vários escritores famosos, psicografias, já desencarnados, houve um burburinho na época, se aquilo era real ou não, era invenção da cabeça do Chico, né? Enfim. E Humberto de Campos foi um dos que analisou a obra e valizou. Falou assim: os traços desse poema são de Castro Alves. Os traços desse texto são de Casimiro de Abreu. Então ele deu valor já real, positivo para a obra do Chico. Aí depois ele desencarnou. E pouco tempo depois, veio trabalhar realmente com Chico, ditando esse livro. E qual parte do livro que eu vou falar? Não passou. Vamos lá, falha técnica. Vamos ver aqui. Tem que fechar e entrar, minimizar.
cantor me socorrendo. Vamos lá, rapidinho eu abro de novo. Aí, foi? Não? Foi. Obrigado. Inconfidência mineira. É sobre essa parte que nós vamos falar. Para a gente falar em justiça das aflições. E lá em meados de 1789, o Brasil era o Brasil colônia, Minas Gerais desbravada pelos paulistas, era a galinha dos ovos de ouro, literalmente, né, do país. Só que a população não aguentava mais, porque a coroa só sugava, só retirando as nossas riquezas. E uma elite começou a planejar um movimento separatista, porque estava inconformada com aquela situação. Minas sentia muito o despotismo da coroa. Todos assolavam e levavam suas riquezas. E outras categorias que aqui também estavam no poder, que também ficavam com boa parte da riqueza. E aí, então, essa minoria, uma elite, melhor dizendo, que era uma minoria, começou a planejar tudo. Planejar a libertação do Brasil, a independência do Brasil, né? E idealizaram uma república, criaram uma bandeira, organizavam tudo já, para que o Brasil, então, passasse a ser independente. Contudo, embora entre os inconfidentes existissem muitas pessoas de muitas categorias, de muitas classes sociais, entre os que planejavam em segredo, eram da elite. E o mais humilde era Tiradentes. Tiradentes nasceu em Minas, perdeu pai, mãe logo novo, foi criado pelo tio, trabalhou em diversas coisas, trabalhou com o tio como dentista, trabalhou como médico homeopata, enfim, trabalhou em Minas, trabalhou em muitas coisas. Mas nessa época, ele era militar, ele cuidava da estrada que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Ele era o responsável. E ele era um militar novo, mas muito corajoso, né? Dentro do movimento, ele era muito para frente. Quem estava concebendo o movimento, está lá nos 50 anos depois, tinha até um pouco de receio dele, porque ele era queria fazer as coisas muito rapidamente. Ele foi também sócio de uma botica de assistência aos necessitados. Mas, enfim, esse era o Tiradentes, o nosso personagem de hoje, um dos integrantes do movimento. E aí, o que aconteceu? O movimento foi delatado. Chegou ao conhecimento das autoridades e todos aqueles responsáveis foram presos. Foram presos, encarcerados.
aguardando a sentença. Vejam bem, eles estavam atentando quanto à coroa. Que pena, na época, merecia um crime desse? Na cabeça deles. Que pena era dado para o traidor? Que pena vocês acham que era, né? Que não há pena de morte, né? Que não há pena de morte. Mas antes, a gente pergunta: de todos os presos, qual foi sentenciado à morte? Tiradentes. Os outros foram sentenciados a outras penas, que não a de morte. Então só Tiradentes foi sentenciado à forca. Os outros não. Ele era o mais humilde em questões financeiras. Os outros eram da sociedade mineira. E aí começamos então a fazer as perguntas. Ele morreu com 45 anos. Na época não se vivia muito tempo, né? Mas mesmo assim, primeira pergunta, vamos esquecer nosso conhecimento espírita, né? Foi uma morte prematura? Afinal, nossa, tão jovem, perdeu a vida, poderia fazer muitas outras coisas. Teria sido isso? Foi uma injustiça? Por que pegaram Tiradentes, dentre todos os inconfidentes? Para servir de exemplo. Por que ele? Por que não pegar outros? Então foi uma injustiça? Ou não? Ou foi uma má sorte? Pegaram ele, mas poderia ter pego qualquer outro. O acaso levou a que ele fosse condenado. Foi isso. Então por que Tiradentes? E aí sim, nós vamos ter que nos socorrer ao texto da obra, para a gente responder essas perguntas. Ao texto, literalmente, da obra, tá bom? Então, Tiradentes vai à forca, correto? E aí, Humberto de Campos escreve assim: o Marte da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a deserção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada. Seu coração sente uma alegria. Já que seus irmãos de ideal continuaram na posse do sagrado tesouro da vida. Agora, as falanges de Ismael lhe cercaram a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Vocês sabem quem é Ismael, né? Para quem não sabe, Ismael foi o anjo que Jesus escolheu para tomar conta do Brasil. Então Tiradentes foi cercado pelas falanges de Ismael. Foi má sorte? Quem dera eu, né? Desencarnar e ser acolhido pela falange de Ismael. Então foi má sorte? Vamos continuar. Tiradentes entrega o espírito a Deus
nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão. O pessoal estava assistindo. No instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso no campo da Lampadosa. Mas nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do Marte. Então, às vezes, quando a gente vê uma tristeza muito grande, é uma sorte muito grande. Nós não conseguimos olhar as coisas ainda do ponto de vista espiritual. Nós olhamos tudo do ponto de vista momentâneo, do agora. A gente ainda não tem amplitude de visão para enxergar além. Chico tinha, né? Chico enxergava além, porque os espíritos falavam para ele, né? Para mim, conscientemente, ninguém fala nada, só a gente tem que buscar as informações, né? Agora, se a gente não prestar atenção, vivemos como zumbis, sem informação nenhuma. Então, nós precisamos prestar atenção para colher as informações. Bom, mas o livro segue, o resgate. Irmão querido, exclama Ismael, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. O que faz o inquisidor? Que fazia? Buscava tirar as informações das pessoas. De que maneira? Mediante até a tortura. Mediante das maneiras mais cruéis possíveis. De modo que as pessoas falavam o que não fizeram para se livrar da tortura. Redimiste hoje o pretérito obscuro e criminoso, com as lágrimas do teu sacrifício, em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro. Regozija-te no Senhor, pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justificado de acordo com suas obras. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços. A passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento, porque além de enforcado, ele foi esquartejado e suas partes foram distribuídas. E olha só, cada um segundo suas obras, né? Conhecem essa imagem? Nos livros de história tem por aí. Lá no Museu do Ipiranga também. É da Independência, né? Sabe quem foi escolhido para acompanhar o príncipe Dom Pedro? Para influenciá-lo nos desdobramentos, nos sonhos, durante a noite? Tiradentes. Então, o que Tiradentes começou lá atrás, na Inconfidência, ele terminou aqui na Independência. Porque ele foi um dos espíritos que influenciava o príncipe.
para proclamar a independência do Brasil. Olha o que está escrito no livro. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos, de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível, que velava pela grandeza da pátria. Nós somos influenciados pelos espíritos? Está lá no livro dos Espíritos, né? Mais do que imaginas, por vezes eles vos conduzem. Então Tiradentes começou lá e continuou aqui, na Independência. E agora sim, feito esse preâmbulo, podemos entrar no Evangelho. O que o Evangelho fala lá no Bem-aventurados aflitos? Que as vicissitudes, elas têm duas causas, duas fontes. Uma delas é bem clara. Você enxerga logo a razão delas. Uma delas está na vida atual, naquilo que nós fazemos. Então, às vezes eu estou passando por uma dificuldade, mas eu consigo identificar que essa dificuldade é decorrente de uma ação minha nessa vida. Por vezes eu consigo. Não, isso eu estou passando por isso porque eu fiz isso, né? Eu não tinha dinheiro, eu comprei algo que eu não podia pagar, agora estou com dívida e estou em dificuldade. Isso é fato. Eu identifico. Eu não dei amor, estou recebendo ingratidão. Isso é fato. Né? Eu identifico. Agora. Não é verdade? Mas é tudo assim? Tudo é assim? Tem coisas que nós não identificamos nessa vida. Não é verdade? Às vezes existem pessoas tão boas que você admira tanto pela conduta daquela pessoa que você fala, nossa, essa conduta dessa pessoa é muito melhor que a minha. Eu não dou conta de fazer o que ela faz. E a pessoa passa por dificuldades que você não entende. Não é verdade? Você fica procurando o que essa pessoa faz para passar por esse tipo de dificuldade. A gente não encontra nessa vida. Ou em nós mesmos. Ou naquela criança que nasce já com um problema físico. O que ela fez nessa vida? É porque existem as aflições que são decorrentes de plantações feitas em vidas passadas. Isso tem que estar bem claro para nós, né? Que grande parte das nossas aflições nós plantamos hoje mesmo, mas existem outras que nós plantamos ontem. Nós só não lembramos. Nós só não recordamos. Ah lá. Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo por fatalidade. Mas é uma fatalidade? Não, né? Não há acaso. Não é uma fatalidade.
justiça das aflições. E vai lá, o homem, pois, é grande causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vontade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Aí o culpado é o meu patrão, o culpado é o presidente da casa espírita, o culpado é minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, ou alguém que está à minha volta. Nunca sou eu. Porque se for eu, machuca meu orgulho. Então tem que ser alguém que não seja eu. Mas nós sabemos que nós somos os autores da nossa própria história. Nós construímos a nossa história. Não adianta delegar para ninguém. E nessa construção nós atraímos pessoas e acontecimentos necessários para o nosso passo para frente, para nós avançarmos. Nós atraímos para nós pessoas e acontecimentos que são necessários para a gente avançar. Senão nós ficamos parados. Então a dificuldade é nossa amiga, porque ela nos faz caminhar. O obsessor é o nosso amigo, que nos faz caminhar. Olha o que fala o Evangelho. Se foi duro e desumano, está no Evangelho isso, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então nós plantamos e nós colhemos. Agora, para que serve a gente saber disso? Para a gente julgar quem está do nosso lado? Ele está passando por isso porque ele fez alguma coisa? É para isso? Será que o Evangelho viria falar isso para a gente? Será que é essa mensagem que Jesus quer que a gente receba? Não, é importante a gente saber disso, para que a gente corrija a nossa conduta. Para que nós tenhamos a consciência de que somos responsáveis pelo que colhemos. Então devemos plantar e cultivar corretamente coisas boas. Quanto ao próximo que está em dificuldade, a nossa obrigação é ajudar sempre. É auxiliar sempre. E não julgar, esse merece, aquele não merece. Como Emmanuel fala, auxilia sempre. Bom, e assim se explicam pela pluralidade das existências, pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição das venturas e desventuras. Nós estamos num planeta de provas, expiação, seguindo para a regeneração. Será que esse é um tempo tranquilo? Ou é a hora de separar o joio do trigo? É a hora da gente ajustar a nossa conduta. Não
há mais tempo de ficar esperando. Vamos ficar esperando para lá, para lá. É lógico que tudo é com calma e devagar. Mas a gente tem que começar agora. Não pode deixar para começar depois. Tudo é a passos devagar, a passos lentos. Mas não pode parar. E não pode esperar. Porque quem fica parado não fazer o bem é a mesma coisa que fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem sempre que podemos, sempre. E somente a vida futura nos dá a resposta para tudo, né? É só na vida futura. Como que a gente pode acreditar num Deus bondoso, misericordioso, que é? Como nós podemos acreditar numa assistência espiritual se a gente não acredita na reencarnação? Se eu cometer erros, eu vou para o inferno e vou lá ficar para sempre. Como pode ter um Deus bom? E como pode ter um Deus bom que alguns nascem com perfeição física e outros não? Uns nascem com perfeição intelectual e outros não. Seria um Deus injusto? Então, a reencarnação é uma bênção divina. Porque ela nos dá a possibilidade de fazer o diferente. E ela nos mostra que nós somos autores da nossa própria história. Que Deus é bom e Deus é justo. Nós é que teimamos em não seguir as suas leis. Então a reencarnação é uma bênção que o Espiritismo vem mostrar e vem provar. E que está escrito em várias passagens do Evangelho. Se quiser ler direitinho. Né? Agora, se eu não acreditar nela, qual a minha esperança no futuro? Para que eu vou me resignar? Para que eu vou praticar a caridade? Se eu não acreditar no futuro? E se eu já fiz algo tão errado, eu posso falar assim, eu não vou fazer mais nada de bom na vida, não tem mais jeito, eu vou para o inferno e vou ficar lá o tempo todo. Mas a reencarnação, a certeza da reencarnação, nos mostra que sempre há tempo, que sempre é possível, e que nós podemos fazer diferente, e temos que iniciar já. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que Jesus tem em nós. Porque se Ele não tivesse esperança em nós, se Ele não tivesse a certeza que nós podemos fazer diferente, se Ele não tivesse certeza que nós podemos sair desse mundo de provas e expiação, se Ele não tivesse certeza que nós podemos transformar esse planeta em algo melhor, para que Ele passaria
por uma transformação gigantesca para poder caber de novo num corpo físico, encarnar aqui na terra, passar por tudo que ele passou, ser crucificado, exemplificar tudo que ele exemplificou. Para que ele faria tudo isso se ele não acreditasse na nossa capacidade? Ele não só acreditou, como ele veio e falou: vós sois deuses. Dizendo para cada um de nós: você pode fazer o que eu fiz e muito mais. Se ele não tivesse esperança, jamais ele teria feito tudo isso. Então todos nós podemos. Todos nós temos as ferramentas necessárias. Cada um a seu modo. Cada um tem a ferramenta justa a você. Eu tenho o que eu preciso para a minha transformação moral, assim como cada um tem o que precisa para a sua transformação moral. O Evangelho fala que a fé é humana e divina. Não fala isso? A fé é humana na medida que a gente espera para o futuro. A fé é divina na medida que a gente espera um futuro melhor, em que Deus prepara para nós todos, que todos nós estamos a seu caminho. Mas a fé humana, na medida que nós temos as potencialidades, que devemos acreditar em nós, e o exemplo disso é o magnetismo. O magnetismo no passe, e o magnetismo que nós podemos usar durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida. Que nós podemos direcionar por meio dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Precisamos cuidar do nosso pensamento e da nossa vontade, porque o nosso pensamento cria. Pensou, criou, atraiu. Então nós precisamos direcionar a nossa vontade para a prática do bem e direcionar nossos pensamentos para as coisas boas. Se nós fizermos isso, o universo vai conspirar a nosso favor, porque nós vamos atrair aqueles que vão nos ajudar para darmos o próximo passo. Porque nós temos todas as ferramentas que podemos. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, que Jesus espera por nós. Então, que possamos caminhar até Ele e não ficar esperando. Vamos na sua direção, seguindo o que Ele ensinou, com fé e esperança num futuro melhor, porque tudo que nos acontece é a nosso favor. Que tenhamos boa vontade, firmeza, disciplina, disciplina e disciplina, da mesma maneira que Emmanuel falou para Chico. Imagina para nós. Disciplina, força de vontade. E se não estiver dando conta, que não tenhamos orgulho em nos socorrer com aqueles que podem nos ajudar. Que possamos passar por cima do nosso orgulho e ir em busca daqueles que podem nos estender a mão. Porque sempre tem alguém para nos estender a mão, mas às vezes nós não conseguimos olhar para o lado.
Nós não conseguimos porque o nosso orgulho não deixa. Então essa mensagem de hoje, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem bem, aqueles que sofrem com resignação, porque Jesus confia em nós e está nos esperando. Muito obrigado.